Para esse ano, nós escolhemos um tema um pouco esquisito, né? O título: Razões pelas quais eu não sou católico. Alguém me dizia hoje à tarde: hoje vai começar um curso de como não ser católico, né? Foi? O tema eu quis colocar assim porque eu me inspirei no professor que eu tive, um jesuíta, lá da Gregoriana de Roma. Ele era de Malta, e ele disse que lá em Malta ele abriu um curso também com o título Por que não creio em Deus? E aí eu peguei um pouco da inspiração dele e quis montar esse estudo dessa vez, esse ano. Na verdade, no texto explicativo, que depois que abrir aí a gente vai colocar só para ver as datas, eu digo que normalmente as pessoas têm uma visão um tanto deturpada do que é a igreja, né? Tem muito mais uma caricatura. E muitas vezes não crê, não frequenta a igreja porque a visão que tem é uma visão deformada, imperfeita, ofuscada. Não está abrindo lá, não. Está tentando, né? E aí tem logo aquelas expressões: isso aqui é da Idade Média, né? Por exemplo, eu fui falar num local aqui em Maceió, apresentando um tema, e no tema que eu apresentei a visão da igreja sobre aquele tema, eu apresentava o nome de Santo Tomás de Aquino, que é um santo lá do século XIII, da Idade Média, portanto. E uma pessoa depois pegou o microfone e disse: olha, isso aqui é a visão da igreja, inclusive é uma visão de uma época, esse autor aqui é lá da Idade Média, né? Enquanto que aquilo que a gente estava discutindo era uma questão que não mudou, né? Existem coisas que mudam com o tempo e outras que permanecem com o tempo, né? Permanecem a mesma, mesmo se o tempo muda. Então a visão que se tem é uma visão muito deturpada, ofuscada. E às vezes se cria, sobretudo nos dias de hoje, uma ideia de que a igreja é como que a inimiga da humanidade, é a vilã. Os males que a humanidade tem foi a igreja que causou, né? Existe uma hostilidade à fé, à igreja. E aí a gente se propõe a pegar essas questões e discutir aqui, tá bom? Então, por exemplo, vocês se confrontam muito com ideias dos protestantes. Então eles colocam: não pode adorar a imagem, o Papa, a Virgem Maria, os santos, né? E aí a gente vai pegar um pouco isso e refletir. Seria numa impostação apologética. O Papa nos pede, né? No Bento XVI, quando estava no pontificado, hoje até na missa mesmo eu me distraí e acabei pronunciando o nome dele na missa hoje. Não sei se vocês perceberam. Ele já, uma vez que ele entregou o pontificado, já não se pronuncia mais o nome na missa, né? Mas ele pediu para o ano da fé que nós criássemos esses momentos em que o conteúdo da fé fosse explicado e que as pessoas tivessem, portanto, razões para justificar a própria fé, né? E é essa a intenção que a gente tem. Depois a gente vai pegar também, lá no finalzinho, questões do tipo as cruzadas. O que foi que aconteceu naquela época, né? Como foi a participação da igreja e o que foram realmente as cruzadas. Depois a Inquisição, que é outra coisa que falam tanto, né? A igreja matou tanta gente, né? Que se não aceitasse a fé morria, coisa desse tipo. A gente tem a intenção de pegar esses problemas e apresentar e ver de fato o que foi que aconteceu. Em que é que a igreja tem participação, responsabilidade, e o que é de fato uma fantasia que foi criada ao redor desses temas. Tá certo assim? Nós vamos nos apoiar muito, praticamente a primeira parte, o texto que nós vamos usar está aqui nesse livro. Tá certo? Então vocês podem adquirir Igreja do Deus Vivo, de Frei Batistini, da editora Voz. Está em torno de 20, 25 reais. Muitos já conhecem, já leram, inclusive. A gente vai pegar esse texto aqui, apresentar e conversar sobre o que ele coloca aqui. Tá certo? Recomendo muito que vocês adquiram, porque é um manual da doutrina muito bom, uma síntese, né, sobre a fé. Tá certo? E hoje, no primeiro encontro, ainda não conseguiram abrir, esses sinais estão vindo de lá e você também está vindo de lá, né? Ele está tentando bloquear de lá. Hoje nós queremos falar sobre antes de iniciar com o material lá da Igreja de Deus Vivo,
falar um pouquinho sobre o conclave, que é uma situação que nós estamos vivendo agora, né? E aí íamos discutir um pouquinho, apresentar um material para entender o que é o conclave, o que é que vai acontecer nesses próximos dias, né, na igreja, esse momento histórico que nós estamos vivendo. Diga lá. Uma dúvida em relação à apologética e apologia. Tem a apologia, que é a defesa da fé atacando a outra pessoa. Então uma pessoa me contesta e eu, para defender, ataco, agredindo. Entendeu? Não fisicamente, mas com palavras, né, ofensivas. E denegrindo o outro. Não é, a apologia tem essa impostação. A apologética é diferente porque a apologética defende a fé apresentando as razões pelas quais nós cremos, né? E sem ser assim agressivo, desrespeitoso com o outro que não pensa como nós. Agora, nós dizemos para o outro, olha, aqui estão as razões pelas quais nós cremos, né? Então eu posso dizer para uma pessoa que não crê, não professa a fé católica e professa uma outra crença, eu posso dizer, olha, você está errado nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Eu posso dizer isso e xingar a mãe dele, né? Então a apologética seria dessa maneira, você dá razões da sua fé a quem pedir. São Pedro diz isso na carta, em uma das cartas que ele escreve. Tá bom? Então a gente pega os pontos da nossa fé, esses pontos que são atacados, mostra por que nós cremos, porque nós assumimos esses pontos. Então essa é a proposta. Deu para entender o que seria a apologética, né? Essa impostação. Viu? Muito bem. Então aí sobre o conclave, nós tivemos no dia 11 de fevereiro o anúncio da renúncia, né? O Papa avisou que iria renunciar dia 28. Aí, dia 28, nós acompanhamos pelos meios de comunicação, ele entrega, né, então, o pontificado, e segundo as normas, que o Vaticano foi pego assim como um pouco de surpresa, poucos sabiam dessa renúncia, e como foi um fato que não é comum, né, nós tivemos na história da igreja outros momentos assim, mas o último tinha mais ou menos 500, 600 anos, né, o último que renunciou. E aí não é a ideia que a igreja tem de que um pontífice renuncie. E por isso aí, o Vaticano ficou imediatamente sem saber lidar um pouco com essa questão. Somente depois foi amadurecendo e dando as determinações do que iria acontecer, né? Então soubemos que ele passou a ser chamado de bispo emérito de Roma, ou então de papa emérito. Poderá ser chamado ainda de sumo pontífice, usará a batina branca, que é a batina própria do papa. Só a partir de 1500, 1600 que o papa começou a usar uma roupa como a que ele usa hoje, né? Depois de São Pio V. Só que não será uma batina, será uma batina simples, como essa que eu estou usando. Não será como é normalmente confeccionada a batina do sumo pontífice. E depois ficará em Castel Gandolfo, é uma cidadezinha que está a 20 quilômetros mais ou menos de Roma, enquanto o outro Papa não foi eleito. Quando o outro Papa foi eleito, ele retorna para o Vaticano e vai morar lá nos fundos do Vaticano. Lá no final, por trás da Basílica de São Pedro, está o prédio da Rádio Vaticano e ao lado tem um convento de religiosas contemplativas. E ele pediu que fosse reservado uma parte daquele convento para ele passar o resto de sua vida. Ele mesmo disse, né, eu não vou viajar, não vou participar de congressos, não vou tirar férias, vou apenas me recolher, né, em oração pela igreja. O secretário dele estará com ele, vai acompanhá-lo, e também as senhoras que cuidavam do palácio apostólico, né? Então, que preparava a comida, que fazia a limpeza, essas senhoras também irão acompanhá-lo nessa nova residência dele. Tá certo? Depois ele terá a moradia, terá a alimentação, né? Água, luz, aquecimento, e também terá uma aposentadoria, que me parece que vai ficar em torno de R$6.500, em reais, o valor que ele vai receber. Em euros, fica em torno de 2.000 euros, mais ou menos, 2.000, 2.500 euros. Quer dizer, para uma pessoa que mora na Europa, o valor é baixíssimo, porque o custo de vida na Europa é muito alto.
e para o chefe de Estado também. Né? Mas aqui se revela mais uma vez a simplicidade dele. Que já antes de ser eleito o Papa era assim. Né? Porque dizem que ele recebia o salário dele, ele morava com a irmã dele, recebia o salário, a irmã passava o salário dele para a irmã comprava as coisas necessárias para eles passarem um mês e o restante ele doava para as missões na África, já quando era cardeal, né? E agora continua também com uma vida simples. Tá certo? Isso em relação a ele, a Bento XVI. Agora, o que acontece depois? Aí começam as chamadas congregações gerais. São reuniões que os cardeais fazem, tá certo? E nessas reuniões eles vão colocando as questões da igreja e do mundo. Né? E são os cardeais que podem votar, são mais ou menos 117, mas outros poderão também participar, mesmo aqueles que não poderão votar no conclave. Aí, desde segunda-feira, de manhã e de tarde, eles vêm realizando essas reuniões. Aí, por exemplo, cada cardeal que quiser terá um espaço. Meu Deus, faça com que esse negócio abra. Eu estou enchendo linguiça. Não. Estou passando algumas coisas do que a gente vai ver lá depois dos slides. Viu? Então, eles dão espaço àqueles que quiserem para apresentar um tema. Por exemplo, a situação econômica da igreja. Aí, aquele cardeal que quiser terão 20 minutos, por exemplo, para apresentar uma reflexão. Aí depois eles discutem. Nessas discussões, os cardeais que vão votar, eles começam a observar aquele que tem uma clareza das questões. Né? E aí já começa a se delinear quem será o possível candidato, digamos assim. A imprensa fica falando muito, esse daqui, aquele dali, né? Mas há um ditado na Itália que diz assim: aquele que entra no conclave Papa, sai cardeal. Ou seja, quem era muito cotado para ser eleito, nunca foi eleito. Tá certo? Então, todos os que estão lá podem ser eleitos. E aqueles que são muito cotados, nunca são eleitos. Tá certo? Oi. A imprensa que tem inventado essas coisas. Sim. Não, estou escutando isso pela primeira vez. Não, mas aí nesses dias a gente ouve. Não, estou sabendo agora através de você. Não. Olha, aí a imprensa inventa um mundo de coisas, de especulação, né? Mas é bom a gente ficar com as informações oficiais, viu? Uma mulher não poderia ser eleita porque para exercer essa função na igreja tem que ser sacerdote. Na igreja só os homens podem exercer essa função. Agora, não poderá ser eleito, por exemplo, um bispo que não esteja lá e que não seja cardeal. Tá certo? Pode ser. Pode. Então, se de repente os cardeais discutindo entre eles não encontram um que possa, de fato, né, assumir essa função, e de repente alguém diga assim: olhe, lá em Maceió tem um bispo que tem condições, que responde a esse perfil. E se todos forem de acordo, então mandam chamar o bispo, e esse bispo, me parece, não tenho precisão, até sacerdote, né? Agora ele terá que ser ordenado bispo, depois, né, instituído cardeal, e depois então eleito Papa. É confirmada a eleição. Não tem um registro quanto a isso, não. Normalmente se elege aqueles que estão lá, né? Normalmente, mas há essa possibilidade. Diga. Tem uma idade mínima, né? Os cardeais para votar? Sim, existe. Não, o fato de ser cardeal já dá o direito de votar. Agora tem uma idade máxima, uma idade limite, de 80 anos. É a máxima, né? Com mais de 80 não pode votar mais. Viu? Sim, mas aí deixa eu continuar o processo. Aí tem essas reuniões preparatórias. Nessas reuniões eles determinam quando vai começar o conclave. Certo? Que normalmente, como a igreja não contempla a ideia de uma renúncia, contempla mais a ideia da morte do Papa, então são 15 dias depois da morte dele, para facilitar
para que aconteçam os funerais e para que facilite o deslocamento dos cardeais até lá, até Roma. Certo? Mas como quase todos já chegaram, então o conclave será antecipado. Eu acredito que por volta do dia 10 deve estar começando. Terminadas as congregações gerais, o que é que acontece? Eles entram para o conclave. A palavra conclave vem do latim conclavis. Tá certo? Clavis, no latim, é chave. Então, conclaves. Eles se reunirão com as portas fechadas, a chave. Porque haverá um rito em que eles são conduzidos até a Capela Sistina, o local, né, onde acontecem as votações. E quando eles entram, uma pessoa, um clérigo lá fora, ele fecha a porta e lacra. E para eles entrar, então, tem todo um rigor. Porque para evitar, por exemplo, que eles levem uma câmera de filmadora, para que eles levem um telefone ou qualquer objeto que permita a comunicação com o mundo fora. Tá certo? Eles ficam completamente reservados. Hospedados dentro do Vaticano, logicamente com pessoas trabalhando para manter a limpeza, a alimentação, né, e segurança, mas esses que ficam lá ficam afastados do mundo por esses dias. E aí eles fazem momentos de oração, momentos de reflexão e discussão entre eles e as votações. Tá certo? Então são 2 votações diárias, uma pela manhã e uma à tarde. Em cada votação, se um candidato ele alcança 2/3 dos votos, então ele está eleito. Tá certo? Se ele não alcança, se não aparece um candidato com a maioria de 2/3 dos votos, aí o Papa ainda não foi eleito. Aí, à tarde, eles retornam para uma outra votação. Se não foi eleito, no dia seguinte. Então, nos 2 primeiros dias tem votação, pela manhã e à tarde. Então, existe um horário fixo para anunciar. Então, me parece que é por volta entre meio-dia e 1 da tarde. Certo? Se houve a votação e o Papa não foi eleito, então lá da Capela Sistina, né, os votos são queimados e a fumaça ela passa por uma chaminé no alto da capela. O povo de Roma, sabendo que aquele é o horário de anunciar se o Papa foi ou não eleito, então o povo corre para a praça e fica observando. Quando dá a hora, então a fumaça começa a sair. Então, se o Papa não foi eleito, o que é que acontece? Apareceu, conseguiu ligar aí, não foi? Graças a Deus. Abre aí, Conclave 2013. Pronto. Então, se o Papa não foi eleito, aquele cardeal que queima os votos, ele coloca no fogareiro um tipo de mato que produz uma fumaça preta. Então, quem está na praça sabe que o Papa não foi eleito, pela cor da fumaça. Se ele foi eleito, então coloca-se um tipo de mato que produz uma fumaça branca. E quem está na praça, então, percebe que o Papa foi eleito. Para confirmar, eles tocam os sinos da Basílica de São Pedro. E com mais ou menos meia hora depois, o Papa aparece na sacada da Basílica para saudar os católicos do mundo inteiro. É isso o processo. Então, quem está na praça, meio-dia, por exemplo, e aparece a fumaça preta, então o Papa não foi eleito, eles vão para casa e, quando for à tarde, retornam para ver se saiu a eleição. Quando o Papa é eleito, então aparece o cardeal, imagine, lá entre eles, né? O cardeal recebe 2/3 dos votos. Ou melhor, 1/3 dos votos, né? Aí ele vai, o cardeal mais velho, chamado Camerlengo, vai até ele e diz: o senhor foi eleito. O senhor aceita, ele pode recusar. Eu soube que no último conclave, os cardeais pediram que aquele que fosse eleito não recusasse. Tá certo? Mas ele pode dizer que não aceita. Se ele diz aceito, a segunda pergunta: qual o nome que o senhor escolhe? Tá certo? Dito isso, ele é retirado e levado para uma sala à parte. Lá estão várias batinas em diversos tamanhos
ele vai colocar a batina no tamanho proporcional, ele retorna a batina do sumo pontífice, né? Então ele senta e os outros cardeais vão beijar a mão dele com um gesto de submissão, obediência. Aquilo que o Papa disse na despedida com os cardeais, né? Aquele que foi eleito terá a minha total, né? A minha obediência incondicional. Então eles fazem esse gesto de submissão. Tá certo? Normalmente o nome do Papa indica como é que ele quer que seja pontificado. Por exemplo, João Paulo II. Os papas que antecederam a ele, o anterior a ele era João Paulo I, e João Paulo I, com o nome, ele se referiu a Paulo VI e a João XXIII, os papas que antecederam a ele e que trabalharam o concílio. Então, João Paulo I e João Paulo II queriam que o pontificado deles fosse uma continuidade dos pontificados de João XXIII e de Paulo VI. Bento XVI ele já deu um salto, né? Ele foi para Bento XV, que foi um papa que na época dele a Europa estava fragmentada, dividida, e ele trabalhou para unificar a Europa. E depois a referência a São Bento, né? O pai do monarquismo no Ocidente. Então o nome ele indica um pouco como será, qual foi a impostação, né? A tonalidade que ele quis dar ao pontificado. Tá bom? Bom, graças a Deus ali já apareceu. É um IS, viu? Claves. É a reunião fechada, em clausura, daí a palavra claustro, né, nos conventos. A clausura fechada, uma reunião muito rigorosa dos cardeais para a eleição de um Papa. Os cardeais permanecem incomunicáveis com o exterior até haver um Papa escolhido. Por isso, né, conclaves reunidos, fechados à chave, separados do mundo. Tá certo? Aqui é a Capela Sistina, onde eles vão se reunir. Avante. O conclave é um ritual praticamente inalterado desde há 8 séculos. O Papa Gregório X usou pela primeira vez a palavra em 1274 e instituiu a base dos atuais conclaves. Isto deveu-se à demorada sucessão do Papa Clemente IV, que demorou mais que 1 ano e meio para ser eleito. O Papa quis então prevenir que a escolha do Sumo Pontífice não demorasse tanto tempo, obrigando que a reunião tivesse de ser conclusiva. Né? Avante. Um conclave deve começar entre 15 e 20 dias depois da renúncia ou morte do Papa. O intervalo denomina-se Novem Diales, 9 dias, né? Este período termina com a missa Proeligendo Pontifex, né? O Proeligendo Papa, uma missa pela eleição do Papa, tá certo? Esse intervalo, com a presença de todos os cardeais na Basílica de São Pedro, na mesma manhã em que começa o conclave. Então, antes de eles entrarem em conclave, acontece essa missa, que depois, inclusive, as paróquias, nós vamos, inclusive, aqui na capela, celebrar essa missa também. Depois, os membros do Colégio Cardinalício dirigem-se à Capela Sistina, onde fazem as votações. Aqui tem uma imagem de como fica a capela. Aqui está o altar da capela, né? Procedimentos. Assim que ocorre o falecimento, o renúncio de um Papa, a sé apostólica é considerada vacante, ou seja, vaga, até a data da eleição do novo pontífice. Neste período, os assuntos da igreja são entregues ao cardeal decano ou ao cardeal camerlengo, né? São 2. Hoje, quem faz a função de cardeal decano é o cardeal Ângelo Sodano, né? E o camerlengo é aquele que fazia a função de secretário de Estado, o Tarcísio Bertone. Com a morte do Papa, todas as funções cessam, né? Tem esse detalhe também. Todas as funções dentro do Vaticano, elas cessam. E fica somente o cardeal, esses 2 aqui, cuidando de manter, né, a ordem no Vaticano. O número total de cardeais eleitores não pode ser superior a 120. O conclave realiza-se obrigatoriamente dentro do Estado do Vaticano, na Capela Sistina, que fica ao lado da Basílica de São Pedro.
decorrendo as suas sessões no meio do maior sigilo e isolamento. Aqui está mais ou menos uma estatística da eleição do próximo pontífice, né? Os cardeais da Europa são maioria, tá vendo? Os da América do Norte, América Latina, depois da África e da Ásia. Oceania bem pouquinho. Tá vendo? Todos os cardeais estão obrigados a manter segredo absoluto. É proibido a eles comunicar-se com o exterior pelo correio, via telefone ou qualquer outro meio. A regra do sigilo é extensiva a todas as pessoas chamadas a prestar apoio técnico ou logísticos nas sessões de conclave, né? Então, quem cuida da limpeza, cozinha, segurança, alguém apanhado a utilizar um receptor ou transmissor será imediatamente expulso e punido com sanções morais que podem chegar à excomunhão. Passos do conclave. Então, preparação, é esse momento que nós estamos vivendo agora, o início do conclave, a votação, a pós-votação não concludente e a pós-votação concludente. A preparação. O local deve proporcionar um adequado isolamento dos cardeais em relação ao exterior e também o seu alojamento em dependências próximas do conclave. Há cerca de um século, passou a realizar-se na Capela Sistina, antes a capela primitiva dos papas e coração da Basílica de São Pedro e da própria cidade do Vaticano. A Capela Sistina é essa daqui, viu? Aqui está a Basílica de São Pedro, aqui está essa foto é feita da cúpula da Basílica de São Pedro. Aqui está a Capela Sistina. E aqui na frente está a residência do Papa. A praça está aqui, mais ou menos. Dá para ver? Logicamente, durante todo o conclave, os papas não ficam somente aqui, porque aqui está a Basílica, do outro lado da Basílica fica a residência deles, dos cardeais, durante o conclave. Tá certo? Os últimos conclaves têm sido muito breves, de 2, 3 dias. Mas já houve conclaves bem mais longos. Houve uma época, inclusive, que o conclave demorou tanto, se estendeu por meses, e o povo começou a diminuir a alimentação dos cardeais, para obrigá-los a votar logo, né? A decidir quem é que vai governar a igreja. O início do conclave. Então, a leitura do juramento pelo cardeal Camerlengo, a chamada dos eleitores, o sorteio de 3 cardeais escrutinadores e de 3 cardeais revisores. O voto não concludente. Se o candidato não somar 2/3 dos votos, vota tudo à primeira forma. O Camerlengo pede aos eleitores as notas pessoais que porventura tomaram durante a eleição. Tais notas, juntamente com a totalidade dos votos, são metidas numa caixa onde já se encontram as tiras de papel respeitantes ao sorteio dos cardeais escrutinadores. Infirmario e revisores. A caixa é conduzida para o fogão, ao lado da Capela Sistina, onde tudo é queimado, para que a fumaça saia escura, sinal de que ainda não foi eleito o Papa. Junte-se a ela, né, aos votos, uma palha molhada. Está vendo aqui a fumaça então saindo, né, do alto da Capela Sistina. Após votação concludente, o cardeal diácono, em nome de todo o colégio de eleitores, pede o consentimento do cardeal que foi eleito Papa com as seguintes palavras: Reverendo cardeal, aceitas a tua eleição canônica como sumo pontífice? Ele responde: aceito em nome do Senhor. O cardeal pode rejeitar e volta-se a fazer uma nova votação. E o decano volta, portanto, a perguntar, né? Aí a segunda pergunta: como você deseja ser chamado? O novo Papa diz o nome que deseja adotar. A seguir, recebe o ato de obediência por parte de todos os cardeais. Um a um, prostra-se diante dele e beijam o pé direito. Eu acredito que não seja mais esse gesto aqui, que seja a mão. Não sei, não tenho bem certeza aqui. Depois, a fumaça branca, os sinos tocam e mais ou menos uma meia hora depois, ele aparece na sacada da Basílica e um cardeal vai anunciar essa frase aqui: Habemus Papa. Quer dizer, temos agora um novo Papa, né? Um sumo pontífice. Cardeal diácono,
É porque entre os cardeais existe uma hierarquia. Existem os cardeais bispos, presbíteros e diáconos. Os diáconos são aqueles do escalão mais baixo, que prestam serviço. Como é a função mesmo do diácono? Existe essa hierarquia entre eles. São os cardeais mais importantes, os menos importantes, seria mais ou menos isso. O anel de pescador, annulus piscatoris, em latim, é o anel, o símbolo oficial do Papa, sucessor de São Pedro. São Pedro era um pescador, como sabemos. É um anel de ouro, que apresenta em baixo relevo Pedro pescando em um barco, né? E esse símbolo deriva da tradição que os apóstolos eram pescadores de homens. Através dos séculos, foi demonstração de respeito ao Papa ajoelhar-se e beijar o anel do pescador. Tradição que continua, né, ainda à atualidade. Aqui está, né, o símbolo de Leão XIII e os dos últimos. Né? Acredito que esse daqui deve ter sido de João Paulo II. Tá certo? Quando o Papa morre, então, 3 horas depois, vai um grupo de cardeais até lá, pega esse anel aqui e com 2 instrumentos, um martelinho e o outro que parece um machado, e quebra, racha esse anel. Né? Uma vez que esse anel é rachado, indica que o pontificado cessou. Com o ouro do anel dissolvido, eles confeccionam um novo anel. O anel do Papa que vem depois. Tá certo? Avante. O Bento XVI não vai ser assim, né? Já foi informado que o Bento XVI não vai ser. Não vão dissolver o anel? Isso aí eu tive informação. Né? Não vai colocar no museu. Ok. Não vai dissolver, vão colocar no Vai ficar no museu. Pois não. Qual a importância histórica do conclave no contexto mundial? Qual a importância para os cristãos do mundo inteiro? E aqui a questão da... Mas aqui é porque foi preparado para um discurso com os jovens, viu? Bom, aqui já é o finalzinho. Reparem, a questão do conclave, né? Vocês observem que a igreja, ela tem toda a sociedade se mostra muito hostil. Pode abrir o outro slide do curso propriamente, viu? Igreja do Deus Vivo. A igreja, ela tem um peso moral para a humanidade. Mesmo que a humanidade rejeite, mas as coisas são feitas sempre em referência, né, ao magistério, ao ensinamento da igreja. Ela é como que a consciência da humanidade. Isso para a humanidade. E para nós, né, para nós cristãos católicos, então a gente sabe que nosso Senhor Jesus Cristo desejou que a igreja tivesse, né, um representante seu. Não existe uma casa que não tenha uma autoridade de governo, uma empresa, um país, né? E aí Cristo pensou para a sua igreja exatamente uma autoridade de governo. E quis que fosse Pedro. Então a gente observa que na Sagrada Escritura, sempre que aparecem os nomes dos apóstolos, o nome de Pedro está sempre em primeiro lugar. Depois, curiosamente, sempre que Jesus Cristo fala com os apóstolos, é Pedro quem responde. Né? Quem sou eu para vocês? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso sem falar também do fato que, Mateus 16, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e te darei as chaves do reino dos céus. Né? Então a gente vê a consciência de Cristo clara de que ele quer, né, um governo para a sua igreja. E deixou, portanto, Pedro e os sucessores dele. Tá certo? Ele já Bento XVI é o de número 265. Né? E desde a antiguidade há na igreja essa reverência ao sucessor de São Pedro. Então, por exemplo, os apóstolos saíram pelo mundo e fundaram as igrejas, né, as dioceses ou os patriarcados. Mas quando os patriarcas na antiguidade se reuniam para decidir alguma coisa, aquilo só tinha valor para toda a igreja se Pedro confirmasse, se o sucessor de São Pedro confirmasse. Como também, quando eles se desentendiam em algum ponto doutrinal, a resposta final vinha, portanto, do Vaticano, de Pedro, né, do sucessor de São Pedro.
O próprio Paulo, que se converte e é apóstolo, ele vai a Jerusalém para confrontar o seu ensinamento com o ensinamento de Pedro, para ver se havia sintonia no ensinamento. Né? Depois vocês sabem que uma coisa é a função, outra coisa é a pessoa. A pessoa que ocupa aquela função, ela é frágil, é pecadora, ela passa. A função não, ela permanece. E aí a função de Pedro, ela é infalível. Nós temos essa garantia da infalibilidade. Não é esse aí não, viu? É o slide. É o PowerPoint que tem Igreja do Deus Vivo. Já? Pronto, é isso aí. Então, a função de Pedro, ela é infalível. Quando ele fala sobre questões de fé e de moral, ele não se engana. Sobre questões de fé e de moral. Ele não diz tudo, toda a verdade, mas o que afirma é verdadeiro. Tá certo? E aí Pedro é da igreja sinal de comunhão de fé, de unidade. A fé da igreja é a fé de Pedro. A voz da igreja é a voz de Pedro. Tá bom? Alguma observação? Diga lá. Uma dúvida. Nesse período de chama sem Paulo, tem as orações indulgenciais, né? Para a indulgência plenária. Aí sempre pede que a gente reze pelo Papa. Certo. Aí como devem ser feitas? Olha, no manual de indulgências, eu não me recordo de ter visto orações indulgenciadas nesse contexto. Eu não me recordo. Eu precisaria dar uma olhadinha e depois me recordo no próximo. Mas aí talvez no próximo encontro nosso, já teremos um novo Papa, né? Mas aí eu digo para você por telefone, por e-mail, alguma coisa assim. Tá bom? Mas eu não me recordo no manual de indulgência falando sobre isso. Entre as várias indulgências que tem lá. Em todo caso, é bom que a igreja inteira, nesse momento, reze por aquele. Inclusive tem um site, né, conclave, né? conclave.com.org. Sei, é conclave. O que vem depois eu não sei. Você se registra lá e esse site ele apresenta a você o nome de um cardeal, pedindo que você reze por ele. Não para que ele seja eleito, mas para que o Espírito Santo ilumine aquele cardeal. Tá certo? E é importante então que a gente reze. E depois a gente vai começar as missas, né? Depois de começar o conclave, as missas por eles. Tá bom? Tem mais alguma observação sobre o conclave? Tem uma pergunta. Sim. A igreja pede para que as pessoas façam vigília para o Papa em paróquias. Pede orações. E entre as orações pode entrar a vigília, sem dúvida nenhuma. Tá certo? Missa, oração e depois essas formulazinhas que a gente está distribuindo, né? Aqui na capela. Participei na igreja do Socorro, vigília. E nessa intenção, né? Tá certo. Vamos então para esse material aqui. Sobre a Sagrada Escritura, o tempinho que a gente tem ainda. Então, a Bíblia, vamos começar por esse tema que é o esquema lá do livro Igreja do Deus Vivo, viu? É um conjunto, a palavra Bíblia quer dizer, é um conjunto de todos os livros inspirados do Antigo e do Novo Testamento. Então temos a palavra biblioteca, né? Biblioteca, conjunto de livros. Então a Bíblia não é um único livro, a Bíblia é uma pequena biblioteca, né? Livros que são inspirados. A Bíblia está dividida nessas duas partes, né? Antigo e Novo Testamento. Nós vamos voltar a esse conceito aqui de inspiração e também essa questão da divisão do Antigo e do Novo Testamento. Então, é a coleção completa de tudo aquilo que foi escrito sob a inspiração do Espírito Santo. É uma palavra que vem do grego, biblos, e se traduz por livros. Tá certo? Então, o conceito de inspiração são livros sagrados, são livros inspirados. Não é como, por exemplo, um livro da literatura universal, ou da literatura brasileira, ou da literatura alagoana. Os livros, por exemplo, peguemos o Graciliano Ramos, né? É um autor que fala muito mais para quem é alagoano ou nordestino. Fora desse contexto, quem lê terá uma certa dificuldade, né? E depois os livros da literatura local, nacional ou universal não têm o poder de nos transformar, de mudar a nossa vida.
diferente é a Sagrada Escritura. Em qualquer época, em qualquer lugar, quem se confronta com ela com sinceridade recebe uma força vital capaz de transformar a pessoa. Né? E aí vem a questão, ela é inspirada. Inspirada quer dizer, tem Deus por autor. Foi Deus quem escreveu. Agora Deus se utilizou de autores humanos. Né? Se serviu de autores humanos. A gente pode usar a imagem da flauta, vamos supor que isso aqui seja uma flauta, do músico e da música produzida. Então o músico aciona a flauta e a flauta produz a música. Então tem Deus, que é o músico, a flauta, que é o autor humano, e o texto que foi colocado por escrito, que é a música, digamos assim. Tá certo? Então, quando falamos e a Bíblia é inspirada por Deus, a gente entende, ela tem Deus como autor. Tá bom. Aqui está, né, uma imagem que mostra um pouco, né, a Bíblia, biblioteca, né, Antigo Testamento e Novo Testamento. Então vocês veem que o conjunto de livros do Antigo Testamento é bem maior do que aqueles do Novo Testamento. Né? Avante. Outros nomes que a Bíblia recebe: Palavra de Deus, Sagrada Escritura, a lei e os profetas, o livro sagrado, as sagradas letras ou a divina revelação. A divisão da Bíblia: duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento ele trata do começo da humanidade, então livro do Gênesis, até Jesus Cristo. Né? Então, até o início, né, do Novo Testamento. E contém 46 livros, tá certo? E fala da história da humanidade e da doutrina do povo de Deus no Antigo Testamento. Okay? O Novo Testamento ele tem 27 livros e fala da vida e dos ensinamentos de Jesus, dos apóstolos e a história da igreja nos primeiros 60 anos de sua existência. Então, essa é a temática. Nós vamos ver depois o problema dos números dos livros, né? Porque entre católicos e protestantes, o Novo Testamento tem o mesmo número de livros, mas o Antigo Testamento, os protestantes têm um número menor que nós. Nós temos mais livros que eles no Antigo Testamento. Nós vamos ver depois. Avante. A palavra testamento significa pacto, contrato, aliança. Então, Antigo Testamento, a antiga aliança, o antigo pacto entre Deus e seu povo. Existem alguns estudiosos por aí que estão usando a expressão Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Né? Nós usamos Antigo Testamento ou Novo Testamento. Não é primeiro Testamento e Segundo Testamento, não. É uma outra formulazinha que eles usam. Não. Depois eu me recordo, agora eu estou lembrando. Então, o Antigo Testamento é a antiga aliança de Deus com a humanidade por meio de Abraão e de Moisés. O Novo Testamento é a aliança de Deus com a humanidade feita por meio de Jesus Cristo. Então, uma vez que houve essa nova aliança por meio de Jesus Cristo, a antiga aliança, ela não cessa, no sentido que não tem mais valor, tá certo? Mas a gente vê que a antiga aliança, ela anunciava essa nova aliança em Jesus Cristo. Então ela passa a ser prefiguração, anúncio, tá certo? E logicamente o Novo Testamento ele terá um peso maior do que o Antigo Testamento. Viu? As línguas em que a Bíblia foi escrita, né? A língua é a tradução da Bíblia. Então, a Bíblia, ela foi escrita em hebraico para quase todo o Antigo Testamento e em grega para quase todo o Novo Testamento. Tá certo? Aqui tem um pouco veja a escrita em hebraico e a escrita em grego. Tá certo? Lembrando que no passado o hebraico não tinha essa separação aqui de palavras, viu? Era tudo junto, porque
o material que é usado para escrever era um material caro. Então, como era um material caro, tinha que se economizar, né? E por isso as palavras eram colocadas todas juntas, viu? Como também o hebraico não tem vogais, né? Só tem consoantes. As vogais, elas são... O som das vogais é dado aqui, ó, nesses pontinhos que são colocados. Isso no hebraico moderno, não no hebraico antigo. Tá bom? Há também o aramaico, né? Alguns textos foram escritos em aramaico, mas a maioria, a maior parte do Antigo Testamento, escrito em hebraico. No Novo Testamento, a maior parte em grego. A primeira grande tradução da Bíblia chama-se Vulgata e foi feita por São Jerônimo, a mandado do Papa São Damaso. Certo? São Jerônimo terminou o trabalho de tradução em 384. Então a Bíblia, que era em hebraico e em grego, São Jerônimo fez o trabalho de traduzi-la para o latim. Então, essa tradução em latim é chamada de Vulgata. Nas livrarias católicas, nós encontramos ainda esse texto, viu? Da edição Vulgata da Bíblia, que é de uso universal. Tá bom? É o texto oficial para nós católicos, é esse texto da Vulgata. Veja que São Jerônimo, ele vai até lá, até Israel. Depois ele conhece a língua, né, grego, hebraico. Nas palavras que ele tinha dúvida de interpretar, ele ia até o povo na rua para perguntar, porque era uma língua que ainda era falada. Tá certo? Avante. Atualmente a Bíblia é traduzida em todas as línguas mais conhecidas. É o livro mais conhecido e mais lido e meditado do mundo. Nele todo ser humano encontra a resposta para todos os seus problemas, do presente, passado e futuro. É o livro da vida. É aquilo que eu dizia, né? Quem se confronta com a Bíblia com sinceridade, então ela tem uma força de transformação, poder de transformação. Aqui está um pouco o texto da Ave Maria em latim, né, para a gente ter uma ideia, e o texto da Ave Maria na língua grega. O texto que o Novo Testamento, a maior parte foi escrito nessa língua e traduzido depois para o latim, né, por São Jerônimo. Que o latim é a mãe da nossa língua portuguesa. Não, tudo aqui é grego. Não coloquei em hebraico não. Viu? A Ave Maria em hebraico eu não sei. O conceito de inspiração, que nós já falamos, né? Aquela ideia do músico, do instrumento e da música. Pois não. Jesus falava o hebraico e o grego, e também o aramaico. Viu? É provável que ele também tivesse conhecimento do latim. Viu? Mas não é, na Bíblia pelo menos não deixa registro não. É mais provável, é certo que ele falava grego e hebraico, e aramaico, né? Tá vendo? Ah, sim. Não, volte lá. Então, todos os livros da Bíblia são inspirados por Deus. Os 73 livros, 46 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. Somente estes, viu? São inspirados por Deus. Fora dos livros que tem lá na Bíblia, existem vários outros, né, chamados os textos apócrifos. Então tem o Evangelho de Maria Madalena, tem o Evangelho de Pedro, tem o Evangelho de Tomé, de Barnabé, mas a igreja nunca considerou esses livros como livros inspirados. Eles são muito fantasiosos, viu? Os que a Bíblia adotou, né, que a igreja adotou, então somente estes são inspirados. Os escritores da Bíblia foram muitos, às vezes com intervalos de centenas de anos de um para o outro, porém todos eles era Deus que os inspirava a escrever somente e exclusivamente o que Deus queria. Quem escrevia com a caneta era o autor humano, mas quem colocava as ideias na cabeça do autor humano era Deus. Então a inspiração é definida como um influxo sobrenatural sobre o autor humano para escrever tudo o que Deus quis que ele colocasse por escrito. Como diz São Paulo e São Pedro, né, nas suas cartas, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, todos os livros que estão na Sagrada Escritura.
avante lá para a gente ter uma próxima imagem. Né? Aqui tem a ideia mais ou menos do judeu piedoso lá escrevendo. A gente vai ter que interromper. Aqui seria a divisão dos livros, depois tem o material em que a Bíblia foi escrita, né? Tudo isso a gente vai trabalhar um pouco mais adiante. Nós vamos interromper por causa do horário, né? Chegou às 7 horas. Quando será o próximo